Provérbios 3, versículos 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você pode repetir esse versículo comigo? Diga: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, esse texto fala a respeito de duas coisas. Uma delas é a maneira como nós devemos tratar a Deus e nos relacionar com Ele, que envolve a primícia da honra. Eu quero mostrar para você que toda o trilho, a essência da relação do cristão com Deus e o dinheiro é exatamente uma questão de honra. Agora, além do texto apresentar a proposta de honra, que é o padrão da nossa relação com Deus, em especial nessa área material e financeira, ele também fala das consequências dessa atitude, que é experimentar os celeiros cheios, os lagares transbordantes. O que eu vou compartilhar hoje, amanhã e terça, não tem o propósito de te ajudar a melhorar na vida financeira. Isso é só o efeito colateral. Isso vai ser mera consequência. A nossa proposta é te ajudar na sua relação com Deus. E a gente nunca pode confundir o efeito ou a consequência com o propósito. O propósito é Deus nos chamando a um lugar onde possamos dar a Ele honra. A consequência da honra e de uma atitude correta vai ser Deus nos honrando nessa mesma área material e financeira. Mas o que eu quero compartilhar esses dias não é um princípio para você ficar rico, ou como diz no interior, para enricar, né? Mas é para que principalmente a sua relação com Deus possa entrar num lugar mais profundo, o que eu creio ser o desejo de todos nós, em nome de Jesus. Amém? Agora, toda a promessa de Deus, e irmão, eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia toda, eu creio até na capa. Se tivesse algum texto da Bíblia dizendo que eu poderia voar, você ia me ver com esse peso todo, correndo por aí, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. Eu acredito que aqui Deus está se comprometendo a encher os nossos celeiros. Isso precisa nos dar a visão correta. Qual é a visão correta? Diferente da mentalidade de crédito que controla aí, né, a visão financeira dos nossos dias. Porque a maioria de nós, que primeiro gasta e depois corre atrás de ver como é que vai cobrir o que já gastou. A gente vive debaixo do lema da bandeira Visa, do cartão de crédito, porque a vida é agora, né? Então primeiro você gasta, depois você vê o que faz. Enquanto a gente vê o que faz, eles vão mordendo aquele monte de juros. O que Deus está dizendo é: eu quero encher os seus celeiros. E na mentalidade da época, celeiro cheio, querido, não era apenas você já ter o resultado daquilo pelo qual você trabalhou, mas você ter o recurso antes da necessidade chegar. Celeiro cheio era ter a comida antes da hora de comer. Era ter o grão para plantar, para investir na próxima safra antes dela chegar. Era ter nas mãos uma moeda de troca antes das necessidades surgirem. Então, embora eu não esteja falando, olhando para esse texto como uma promessa de enriquecimento, eu acredito que, no mínimo, Deus quer que você viva a provisão antes da necessidade chegar. Um amigo meu disse que hoje em dia a coisa está tão feia, que só do cara estar zerado no banco já é prosperidade. Ele disse: se não tiver o saldo vermelho, já é próspero, né? Mas eu creio que Deus quer nos levar além disso, a um lugar onde a gente tenha recursos antes mesmo da necessidade de chegar. No entanto, como eu falei antes, essa é a consequência, não é o propósito. O propósito, ele define a maneira como nós devemos relacionar com Deus. E algo que eu tenho percebido, querido, que o que Deus está pedindo aqui não é o nosso dinheiro. Deus não está pedindo oferta, Deus não está pedindo dinheiro de contribuição. O que Ele está pedindo é que a gente expresse através disso honra. E o interesse de Deus, é muito importante a gente entender isso, não é na nossa oferta. O interesse de Deus, querido, não é na nossa contribuição. O interesse de Deus é na honra que nós podemos e devemos expressar a Ele. Eu quero que você abra comigo em Malaquias, no capítulo 1. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1. E que a gente possa ler a partir do versículo 6 até o 10.
Malaquias 1, a partir do versículo 6, onde Deus diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Então Deus diz: se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Deixa eu fazer uma pausa. Nós temos dois níveis de relacionamento com Deus. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos, mas Ele também é nosso Senhor, nós somos seus servos. Desses dois níveis de relacionamento se espera a honra. E o protege de Deus é pela honra. Ele diz: se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o respeito para comigo? E o respeito é sinônimo de honra. Então, ele diz: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vamos ler o fim do versículo 6. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então o próprio Deus responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti, te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Desde aquela época já se fazia média com político, com governante. Deus diz: leva para ele o que você trouxe para mim, para ver se você vai ter ou ganhar alguma moral com o que você está fazendo. Porque basicamente Deus está dizendo: se você não faria isso para um governante, por que é que está trazendo para mim? 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos um outro protesto. Deus diz: como oferta que não expressa honra, a sua pessoa não será aceita. O que Deus aceita, que ele nunca é oferta, é mais do que ela. Quando Deus aceita a oferta, o que ele está na verdade aceitando é o ofertante. Por outro lado, quando ele rejeita, que ele também não é só oferta, é o ofertante. Gênesis 4 diz que Deus se agradou de Abel, a pessoa, e da sua oferta. Mas ele não se agradou de Caim, a pessoa, e a sua oferta. Versículo 10 é onde a gente chega ao ápice do protesto de Deus. E diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde, essa palavra é inutilmente, à toa, em vão, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Então ele diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Irmão, vamos olhar seriamente o que esse versículo diz. Deus disse: se não for para me dar honra, já que vocês não estão entregando isso, Deus diz: era melhor fechar as portas do templo. Deus está dizendo: era melhor não ter culto. Era melhor nem acender o fogo do altar, porque para acender e ter esse tipo de oferta que vocês estão trazendo, que não me dá honra, Deus diz: era melhor nem acendê-lo. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu preferia que nem culto tivesse. Se vocês vão continuar entregando uma oferta sem honra, então é melhor nem entregar nada. Isso mostra que o desejo de Deus, querido, o anseio de Deus nunca foi pela oferta, e sim pela honra que ela deveria expressar. E ele está dizendo que se a gente não vai dar honra, então não precisa dar nada. Isso mostra o que? O interesse de Deus nunca foi na oferta, mas na honra que ela deveria expressar. Se Deus tivesse interessado só na oferta, então qualquer oferta deveria agradá-lo. A oferta de Caim deveria tê-lo agradado. A oferta de Ananias e Safira deveria ter agradado a Deus. E eles teriam que ser abençoados em vez de julgados. Quando eu olho para as Escrituras, eu consigo enxergar um Deus, querido, que nunca esteve interessado na oferta em si. E o pedido dele é por honra. E nós precisamos entender que o que está por trás de tudo é justamente isso, uma questão de honra. Eu fico pensando no que de fato Deus está dizendo que chama a atenção dele. Em Marcos, no capítulo 12, abre lá comigo, do versículo 41 até o 44, a Bíblia fala de Jesus no templo e diz que ele se senta diante do gasofilácio, que é nada mais, nada menos do que o cofre das ofertas, onde se recolhia as ofertas. Marcos, capítulo 12, a partir do 41. O texto diz assim: assentado Jesus diante do gasofilácio. Você já parou para pensar que esse é um momento do culto que chama a atenção dele? Você já parou para pensar que ele para ver como é que nós vamos ofertar?
Eu acho interessante que a Bíblia não diz que ele sentou observar quanto o povo ia dar. Porque o que chama a atenção de Deus não é o quanto, é o como. Até porque o quanto é relativo, que ele depende do que cada um tem. 50 reais para um pode ser troco, para outro pode ser a comida do dia, para uns da semana e às vezes mais. Às vezes até para nós, em momentos diferentes, os 50 reais já teve muito significado diferente. Eu já tive momento dele ser a comida de muitos dias. Eu já tive momento de dar de gorjeta. Agora, para Deus o mais importante não é o quanto, é o como. Tanto que a Bíblia diz que alguns ricos deram grandes quantias, deram muito dinheiro, mas não chamaram a atenção de Jesus. Quem chamou a atenção de Jesus foi uma viúva pobre. E interessante, querido, é que o dinheiro que ela deu foi pouco, não foi muito não, pelo prisma da contabilidade. Agora, qual a diferença entre ela que chamou a atenção de Jesus e os outros? Em primeiro lugar, Jesus disse que ela deu todo o seu sustento. Podia ser pouco, irmão, mas ela abriu mão de tudo. Ela sai sem nada, como quem diz, eu não como mais nada se for preciso, mas eu honro Deus. O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção. Naquele momento, aquela mulher estava dizendo, mais importante do que qualquer coisa na minha vida financeira é Deus, e eu o coloco acima de tudo. Agora, os ricos deram grandes quantias, mas não chamaram a atenção de Jesus. Porque se você olhar, o texto diz aqui, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, o fim do 41. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, que era a menor moeda do Império Romano, na hora de fazer o câmbio. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Como que foi mais, se alguns deram grandes quantias? 44. Porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Fala para alguém perto de você, fala, Deus não quer a sua sobra. O texto diz assim, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu me lembro de um culto uma vez, onde o irmão parou do meu lado na hora da oferta, na hora que veio à frente. E eu lembro que ele balançou a calça dele para eu ouvir o tilintar das moedas. Tilintar ficou bonito, né? Que estava no bolso dele. E a hora que ele fez aquele barulho com as moedas no bolso, ele falou, hoje eu vou dar a oferta da viúva pobre. Quando ele falou isso, irmão, deu um berro que assustou ele. Glória a Deus! Ele levou um susto, que é isso, pastor? Eu falei, não, você não falou que vai dar a oferta da viúva pobre? Ele falou, pois é, só moeda. Eu falei, negativo. A Bíblia diz que ela deu tudo quanto tinha. Eu falei, você não é só o cara mais rico da igreja, é um dos mais ricos da cidade. Está dizendo que vai dar tudo quanto... Não, então eu quero mudar o que eu falei. Falei, mais respeito com a viúva pobre, rapaz, falei para ele. Porque o que ela deu, que ele não foi pouco, o que ela deu foi tudo. O tudo dela não era muito, mas ela deu tudo. Agora, os que tinham muito, deram a sobra. E a gente precisa entender essa diferença. Por que que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim? Amanhã, se Deus permitir, eu vou falar sobre isso amanhã à noite. Nossas ofertas, elas têm uma linguagem, elas falam algo. Hebreus 11:4 diz que a oferta de Abel ainda fala, isso ainda fala. Falou na época, está falando até hoje. O que a oferta de Abel falou? A Bíblia diz em Gênesis 4:3 que ele trouxe das primícias, a palavra primícia significa os primeiros frutos do seu rebanho, ele trouxe uma oferta ao Senhor. O que ele está dizendo? Antes de comer do fruto do meu trabalho, antes de usufruir daquilo que eu tenho, Deus na frente, eu distingo, eu coloco Deus acima. O que Caim fez, querido? Caim também trouxe uma oferta. O erro não foi a oferta que ele entregou. Em Gênesis 4:7, Deus diz para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que Deus está dizendo com se procederes bem? Ele está dizendo, você não agiu direito antes. A Bíblia diz que Caim, no fim de uns tempos, trouxe uma oferta ao Senhor. Enquanto Abel põe Deus primeiro, Caim deixou Deus por último. Exatamente o que os ricos fizeram quando deram a sobra. Irmão, só dá a sobra quem consegue fazer sobrar. Hoje em dia tem gente que nem a sobra está dando, que não consegue fazer sobrar. Tem uns que Deus entra por último na sobra, tem uns que Deus nem entra, porque não sobrou. Quando Abel coloca Deus primeiro, ele está dizendo, o item número 1 do meu orçamento diz respeito ao Senhor, o resto vem depois. Aqueles ricos, apesar de terem dado grandes quantias, colocaram Deus no fim do orçamento.
Isso não reflete honra. O interesse de Deus, querido, não é no dinheiro que vai financiar o custeio do reino aqui na terra. Esse financiamento do avanço da expressão física do reino é mera consequência, não é o propósito. O que Deus espera de nós é honra. Agora a pergunta é, por que Ele quer tanto essa honra? Será que Deus é carente? Será que Deus tem algum problema de autoestima, de autoimagem, que se a gente não ficar todo dia adorando, dizendo que Ele vai se sentir menos Deus? De forma alguma. Deus é completo em si mesmo, absoluto, Ele não tem falta de nada. Um dos nomes com os quais Ele se revela na Bíblia é o El Shaddai, que significa não só o Todo-Poderoso, mas o Deus que é mais do que suficiente. Então por que Deus pediu a honra? A honra não tem a ver com Ele, querido. A honra tem a ver conosco. Como eu falei antes, o interesse de Deus não é na oferta. Abraão que o diga. Deus pede a Abraão que ofereça seu filho em sacrifício. Deus ainda dificulta as coisas. Se você observar lá em Gênesis 22, ele diz, Abraão, eu quero que você me ofereça o seu filho. Aí Deus diz assim, seu único filho, o filho a quem você ama. Às vezes eu lia e dizia, Deus precisava lembrar o velhinho de todos esses detalhes. Já era difícil entregar o filho, precisa lembrar, é o filho único, é o filho que você ama. Eu dizia para Deus, o Senhor só dificultou as coisas. Mas a hora que o velhinho decide, vai lá, vou honrar a Deus, e está para descer o cutelo na goela do menino, o anjo do Senhor bradou do céu, Abraão, não faça isso. Eu gosto de ler a história bíblica me colocando lá dentro, imaginando como eu reagiria. E se fosse eu, irmão, eu acho que eu teria gritado de volta. O senhor quer ou não quer o menino? Se decida. Você imagina a tensão que o velhinho já está, né? Eu acho que se eu gritasse isso, eu sempre imagino o anjo do Senhor gritando de volta. Eu nunca quis o menino. O que eu queria é que você me colocasse acima dele e que nada roubasse o meu lugar na sua vida. Já que esse menino não concorre comigo, pega ele de volta e junto com ele eu lhe dou de lambuja uma descendência numerosa. O que está em questão aqui, querido, não é nenhum tipo de barganha. Deus dizendo, Abraão, se me deu o melhor lugar no seu coração, todo o resto na sua vida não concorre com o meu lugar, então eu vou te dar muito de todo esse restante das coisas. Quando Deus fala de honrarmos a Ele, e Ele nos honrando de volta, também não é barganha. O que Deus está dizendo é, se no seu coração eu tiver o primeiro lugar, e eu tiver acima das finanças, e nada concorrer com o meu lugar, então eu posso te dar muito mais do que é material e financeiro, sem correr o risco de perder você. Porque aí, querido, que nós precisamos entrar, essa questão de honra, ela diz respeito não só à maturidade, mas algo que vai blindar e proteger o nosso coração. Então a pergunta é, por que Deus pediu honra? Por causa da gente, não por causa dele. Para proteger o nosso coração. Proteger do quê? Irmão, a relação com o dinheiro é uma das coisas mais delicadas que qualquer ser humano pode ter. Vamos olhar como Jesus classificou as coisas. Em Mateus 6,24 ele diz, não podeis servir a dois senhores. Ele diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. A única coisa chamada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, foi justamente uma relação errada com o dinheiro. Eu acredito, querido, que o problema não é nem o dinheiro em si. Tem crente que confunde isso. Um falou para mim outro dia, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, não é não. Não, a Bíblia diz. Eu falei, não diz. Falei, pastor, eu tenho certeza que diz. Eu falei, aonde? Ele falou, me ajuda a achar o versículo que eu te mostro. Ele falou para mim. Eu falei, você deve estar falando de 1 Timóteo 6,9, nós fomos para lá. Aí eu falei, presta atenção, o texto aqui diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Falei para ele, a Bíblia não diz que é o dinheiro, diz que é o amor ao dinheiro. Ele olhou para mim e falou, qual a diferença? Falei, a diferença é enorme. Porque você não precisa ter dinheiro, irmão, para estar encrencado. Basta ter o amor ao dinheiro, mesmo não tendo dinheiro, você já tem a raiz de todos os males. E as duas coisas não tem que necessariamente estar juntas. Eu conheço gente mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado, se chamar mulher de meu bem, o banco confisca, de tão endividado. E apesar de estar sem um tostão no bolso, quebrado, falido, o cara ainda ama o dinheiro, quer dizer, está lascado duas vezes. Ele, além de falir, tem a raiz de todos os males. Alguém disse que o problema não é o crente ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem o crente. É aí que a confusão está feita. Porque o Salmo 62:10 diz assim, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus não disse, se a sua riqueza aumenta, joga tudo fora.
Eu acredito, querido, que uns e outros, como o jovem rico, pode receber da parte de Deus um chamado pessoal, nesse nível mesmo franciscano, de abrir mão de tudo. A gente não vai negar essa possibilidade. Agora, Deus nunca tratou disso com todo mundo. E se você é desse que acredita que tem que se esvaziar, se livrar do que tem, eu te ajudo a se livrar do seu dinheiro. A gente dá destino para tudo aquilo que você quiser abrir mão. Mas o problema, querido, não é você ter dinheiro. O problema é se o dinheiro tiver você. Alguém definiu bem o que é avareza quando diz: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então, o dinheiro, querido, em si, ele pode não ser errado, mas a relação com ele é muito delicada. Jesus, na parábola do semeador, em Mateus 13, fala que uma das sementes, que representa a palavra, caiu entre espinhos. Aí ele diz que os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. Ou seja, esses espinhos têm o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na nossa vida. O que é que são os espinhos? Jesus interpreta depois dizendo: os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Esse é o tipo de coisa que não pode ficar no nosso coração, tem que ser arrancado. O problema do espinho, querido, nunca é no começo. Jesus diz que eles cresceram, porque com o perdão da palavra, essa desgraça, se não sai da nossa vida, cresce. A avareza, a ganância. E ela sufoca a ação da palavra. Paulo diz lá em 1 Timóteo 6, que alguns nessa cobiça se desviaram da fé e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Então, que é delicado a relação com o dinheiro, ninguém vai negar. Colossenses 3,5, Paulo diz assim, que a avareza é idolatria. A pessoa que é apegada demais ao que é material tem um ídolo, tem um falso Deus na sua vida. Eu acredito, querido, de todo o coração, que quando Deus nos pediu honra, que é essa distinção, que é colocá-lo num lugar acima, Ele estava querendo nos levar a um lugar onde o nosso coração estivesse protegido e não sofresse aquilo que a Bíblia chama de a fascinação, a sedução. Essa palavra ainda poderia ser traduzida como o encanto das riquezas. Agora, quando eu e você entramos nesse lugar de honra, de distinção, onde Deus ocupa o lugar maior, eu creio que Deus olha para mim e para você e diz: encontrei a maturidade de um coração blindado, posso te dar mais sem perder você. É aí que você vai entender por que Ele disse: se você me honrar, eu te honro de volta. Não é uma barganha. É, na verdade, querido, uma maturidade que permite a gente receber mais de Deus sem que isso seja um problema. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo, querido, como ela chama a nossa atenção para que Deus tenha o lugar correto e o dinheiro também tenha o lugar correto na nossa vida. No livro de Atos, por pelo menos 3 vezes, a Bíblia fala do povo trazendo dinheiro aos pés dos apóstolos. Irmão, a cultura não tinha mudado. Um pouquinho antes, com Jesus, era o gasofilaço. Agora, com os apóstolos nos pés deles, o que é que mudou aí? Eu creio que os apóstolos estavam pregando a mensagem. Quando o povo trazia contribuições, metia o pé naquilo para dizer: aqui o dinheiro não é senhor, aqui é servo. E o lugar dele é debaixo do nosso pé. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que no céu as ruas serão de ouro. Isso não é para falar, querido, da glória, da riqueza do céu, porque a glória do céu não é o ouro, a glória do céu é Deus. Ele é o nosso tesouro. Eu creio que isso é só para dizer que lá no céu, aquilo pelo qual as pessoas se mataram aqui na terra, nós vamos pisar, nós vamos desprezar, dizer que não vale nada, só serve para ser piso. Isso diz respeito, querido, a um lugar no coração. E quando a gente separa o lugar de Deus e o mantém devidamente protegido, e a gente guarda o coração de não se inclinar ou relacionar de forma errada com o dinheiro, é onde nós estamos cumprindo o propósito. A gente precisa pensar nessa relação, querido, como algo mais do que a contribuição. Porque muita gente, querido, não entende esse coração que deve ter ou manifestar, e amanhã, se Deus permitir, eu quero dar muita ênfase a isso. A atitude correta do coração, os porquês e o que isso vai desatar na nossa vida. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para isso. Se Deus não quer oferta, Ele quer a honra. Ele pediu honra nessa área exatamente para proteger o nosso coração. Nós precisamos entender que a expectativa de Deus, querido, é que a gente enxergue mais do que aquilo que vai ser feito com dinheiro. Quando Deus fala lá em Malaquias 1, o texto que nós lemos, de que se não for para dar honra não precisa dar nada, eu muitas vezes ficava me perguntando o que levou esse povo a ofertar qualquer tipo de animal. Na lei de Moisés, Deus já tinha dito que para ele, o animal do sacrifício tinha que ser um animal perfeito. Eu ficava pensando, por que esses caras estão trazendo qualquer tipo de bichinho?
o cego, o manco, o dilacerado. E o pior é que o próprio Deus diz no versículo 14 de Malaquias 1, que não era por falta de opção. Deus diz assim: maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Então não era falta de opção. Agora eu pensava muitas vezes, o que levou ele a entregar o pior animal para o sacrifício? Não é porque ele não está nem aí com Deus. Quem não estava nem aí com Deus nem ofertava. É muitas vezes, querido, um senso errado de praticidade que nós temos, de pensar só no que vai ser feito com o dinheiro da oferta, com o recurso da oferta. Por exemplo, o que virava essa oferta, esse sacrifício do Velho Testamento, que era feito na forma dos animais? No que isso terminava? Como é que terminava essa história? Essa oferta virava o quê? Churrasco. O bichinho era morto, imolado, limpo, devidamente partido. O altar do holocausto era uma churrasqueira, com grelha e tudo. A carne era assada. O sacerdote com a sua família ficava com uma pequena porção e a maior parte era da família do ofertante. E eles faziam uma churrascada diante de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 1, quando diz que Eucana, o pai de Samuel, dava a Ana, a mãe dele, porção dobrada do sacrifício, é essa carne. Acho que na hora de repartir, dizia, dá o dobro de picanha para ela. Agora, vamos pensar em termos práticos. Imagine você comendo a bendita picanha que nós falamos agora. Eu não sei você, mas só de falar nela, ela aparece na minha frente. Aí você corta um pedaço dessa picanha, põe na boca, aleluia. E de repente você está ali saboreando ela e diz, que maravilha. Você só faz o comentário assim, pena que o bichinho era cego. Irmão, por melhor que seja o paladar de alguém, eu já tive uma época de ser viciado em Coca-Cola, graças a Deus fui liberto disso. Bem liberto. Mas eu era daqueles, irmão, com superpoder no paladar. Eu dizia para as pessoas, me dê um copo de coca, eu te digo a embalagem. Eu digo se ela veio do vidro, da lata, do plástico duro ou do plástico mole. Outro dia alguém falou, e a máquina? Eu falei, a máquina é para amador, qualquer um reconhece a diferença. Aí um dia eu citei isso na pregação, quando terminou o culto, cheguei na casa dos irmãos, estava nos hospedando, um monte de gente em volta da mesa. A hora que eu fui chegando, o povo foi abrindo. Aí eu olhei, tinha um copo de coca em cima da mesa. Alguém olhou para mim e disse, a hora do tira-teima. Eu fui lá, peguei aquele copo de coca, dei um golinho. Falei, olha, a coca é de uma garrafa PET de 2 litros, plástico mole. Falei, mas esse pinguinho de Pepsi Twist Light que o infeliz colocou aqui tem nada a ver. Os caras, o sangue de Jesus tem poder, isso já é adivinhação. Eu, de brincadeira, ainda tinha decorado os códigos de barra, ainda dei o código de barra da Coca-Cola. O cara olhou e dizia, meu Deus. Teve uma época, irmão, que eu tinha superpoderes a esse ponto. Mas nem com esses superpoderes eu conseguia, provando uma picanha, saber se o bichinho era cego, se era míope, se enxergava direito. Porque, irmão, não influencia o gosto da picanha. Agora tenta imaginar, o cara na hora de ofertar vai virar churrasco mesmo. Lá na hora de comer a carne, não importa se o bicho é cego, se não é. Mas na hora dele vender o animal no mercado, o bichinho perfeito dava uma grana alta. O manco, dilacerado, o cego, não pegava o mesmo valor. Ele dizia assim, lá tanto faz, e aqui para mim faz muita diferença. Ele simplesmente ia só pela praticidade, entregava algo qualquer. Para Deus, querido, a importância nunca foi o que seria feito com a oferta. Mas a declaração que cada um de nós está fazendo ao entregar a oferta. Quem está entendendo, diga amém. Abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Fala para o irmão ao seu lado, fala, só não esquece aquele livro de presente no final. Não é maldade, né, querido? É que as pessoas às vezes são esquecidas. Eu acho que foi no outro culto, eu brinquei que nós estamos usando aquele versículo apócrifo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos lá, Marcos 14, 3. Diz assim, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso,
Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. A NVI dizia: repreendiam severamente. O original diz: bramavam, que significa gritavam contra ela. Por que a turma gritou, irmão? Porque o perfume era caríssimo. Alguém olhou e fez a avaliação para vender rápido, de segunda mão, fazer dinheiro depressa em cima, que nunca é o valor que foi pago. Alguém disse mais de 300 denários. Eu não sei quantos mais. Vamos fazer a conta só com 300 denários. O denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Então o judeu trabalhava 6 dias e descansava o sábado. Ele ganhava por semana 6 denários. Os 12 meses do ano deles tinham 30 dias cada. Então você tira pelo menos 4 sábados, de vez em quando 5. Para facilitar a conta, nós vamos meter um feriado e deixar 5 dias de descanso. Eles ganhavam em média 25, às vezes 26 denários por mês. O 25 vai ajudar a fazer a conta. Porque em 10 meses o 25 virou 250. Em 12 meses, que é um ano, são 300 denários. Imagina você juntar salário o ano todo, de janeiro a dezembro, para comprar um perfume, que tem que ser muito caro para valer isso tudo, e depois você jogar o perfume todo fora. Quando a turma vê a mulher estragar, e ela não estragou só o perfume, ela estragou até o vaso de alabastro, que é uma pedra especial, mais fácil de ser trabalhada. Essa mulher, querido, além de estragar o perfume e o frasco, eu costumo dizer, na minha teologia, mulher dando perfume vale mais do que homem. O desespero da turma em volta é chamar aquilo de desperdício. Sua versão também diz desperdício. Porque ninguém conseguiu ver nada prático. E todo mundo tinha uma sugestão. Podia vender, podia dar para os pobres, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Porque normalmente, querido, a gente foca a contribuição pensando o quê? Nos projetos. Nas coisas que se pode fazer com aquele recurso. Essa mulher chamou a atenção de Jesus a ponto de ele defendê-la. Olha o que ele diz no versículo 6. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Na NVI, a tradução ficou assim: porque a estão perturbando. Jesus diz assim: ela praticou boa ação para comigo. Como é que foi boa ação? Jesus explica: os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus diz: eu estou de passagem, gente. Eu estou indo para a cruz. Eu vou morrer, vou ressuscitar, mas vou partir. O momento requer uma atenção. E ele diz: essa mulher enxergou o que vocês não enxergaram. E diz assim: ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Por que Jesus precisava ser ungido para a sepultura? O Salmo 16 diz que o seu corpo não veria corrupção. Os 3 dias em que Jesus permanece no sepulcro, antes da ressurreição. Diferente de Lázaro, que a Bíblia diz que com 4 dias cheirava mal, o corpo de Jesus não se decompôs. O que essa mulher fez foi um ato profético. Ao derramar o óleo, Jesus diz: ela está me ungindo. Ela estava declarando: da mesma forma, com esse óleo é derramado sobre esse corpo, o Espírito Santo envolverá esse corpo para que ele não se corrompa. Jesus está dizendo: enquanto vocês só estão pensando em projeto, ela enxergou a minha pessoa. Ela fez algo por mim. E deixa eu te dizer, querido, essa é a visão que nós deveríamos ter, se a maneira como lidamos com dinheiro e com contribuição fosse uma questão de honra. Aí sabe o que Jesus faz? Ele diz: em verdade eu vos digo, versículo 9, em todo o mundo, esse em todo o mundo era em todos os lugares, em todos os países, em todas as épocas. Aonde for pregado o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Interessante que Jesus não diz só para que sirva de exemplo. Mais do que usá-la como exemplo, ele diz para a memória dela. Jesus imortalizou essa mulher, Maria de Betânia. Dizendo: no mundo inteiro, eu quero que todo mundo tome conhecimento dessa mulher. Agora, irmão, fala aí, Jesus não agiu assim, nem com sua mãe, nem com seus irmãos, nem com seus 12. Mas agiu com ela. Porque ele dispensou tanta honra, e a honra não está só aqui.
A partir desse dia, Jesus começa a se hospedar na casa dessa família. E quando Lázaro, o irmão dela, morre, Jesus o ressuscita. Embora não seja a única ressurreição do seu ministério, houve várias, nenhuma foi nesse nível, 4 dias depois de morto. Por que essa família foi tão honrada? Por que essa mulher foi tão honrada? 1 Samuel 2,30, Deus diz, eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Deus se sentiu, Jesus se sentiu muito honrado pelo que ela fez. Porque essa mulher não enxergou só um projeto, ela enxergou a pessoa. E todo mundo estava jogando pedra nela. Eu, quando li esse texto, eu mesmo pensei assim, esses discípulos são muito carnais. Eu falei, meu Deus, como eram carnais esses caras. Só que enquanto eu estava julgando eles, é muito fácil julgar os outros. O Espírito Santo falou no meu coração e disse assim, se você estivesse lá, você teria feito a mesma coisa. Eu falei, eu não, Senhor. Fiz minhas palavras de Pedro, de modo nenhum, Senhor. Eu não sei de onde a gente tira a teimosia de querer discutir com Deus. Ele sabe tudo, está sempre certo. Se tivesse lá, teria feito a mesma coisa. Não, eu não. Estaria do lado da mulher. Você teria feito a mesma coisa. Não. Quando eu dei o terceiro, não. Mas foi um dia muito forte quando Deus estava falando essas coisas comigo. Estava uma tarde inteira prostrado, com a cara no chão, chorando, debaixo de uma visitação de Deus. No momento em que eu falei não, eu tive uma visão. Foi como se passasse um filme dentro da minha cabeça. O profeta Daniel fala das visões da sua cabeça. Eu tive uma visão dentro da minha cabeça. Era como se eu estivesse sonhando, acordado, sem controle de nada, do script, só assistindo. Eu vi o prédio da igreja que eu pastoreava na época, muito parecido com esse aqui no tamanho, talvez um pouquinho a coisa mais fina. Eu vi o ângulo da visão, é como se uma filmadora pegasse de cima, do canto da esquerda, meio que enviesado. Era um culto de domingo, a celebração daquelas poderosas, a igreja cheia, todo mundo adorando a Deus, né? Um culto assim, muito intenso, de deixar qualquer pastor feliz de ver o povo. E a minha percepção é como se estivesse multicanal. Eu via um falar, eu via o outro cantar, o outro adorar, eu estava percebendo tudo. E eu também me via lá dentro da visão. E eu que estou lá no meio do povo também, na primeira fila, eu também tenho lá as percepções limitadas à minha proximidade, mas aqui eu estou vendo tudo. E de repente eu vejo um jovem que vem descendo pelo corredor em direção ao púlpito. Ele está chorando, muito quebrantado. E ele vem fazendo uma declaração para Deus que ele repetiu várias vezes. Eu ouvi ele já antes de chegar. Mas quando ele passa por mim, eu que estou dentro da visão, ouço ele falar de novo. Ele passa chorando, dizendo, Jesus, eu te amo mais do que tudo. Ele diz, eu te amo mais do que o dinheiro. E chamou minha atenção quando ele diz mais do que o dinheiro, porque ele ainda diz assim, e eu vou provar. Porque nós como igreja estávamos no momento, na iminência de tomar uma decisão administrativa, de interromper um projeto de construção nosso por falta de recursos. Quando ele diz, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar, irmão, eu dentro da visão já entrei na torcida, prova mesmo, criatura. Só faltou dizer para ele, duvido. E ele chega à frente no altar, ele se ajoelha, ele está ali chorando, quebrantado. É uma noite fria, típica nosso do Paraná, ele está usando, não sei se eu chamo aqui de um blazer, uma jaqueta. E ele mete a mão no bolso do lado de dentro, tira um maço grosso assim de uns 2 dedos meu. Daquelas notas de 100, azulzinha, que a gente vê mais no cartaz do banco do que na carteira, sabe? Outro dia um irmão brincou comigo e falou, pastor, diz aí, a nota de 100 existe mesmo? Ela é real? Porque diz, a gente ouve falar. Ele tira um maço grosso daquele, joga e diz, Jesus, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Irmão, a hora que eu vejo aquilo, eu na visão, minha cabeça de administrador dispara. Quantos centímetros tem o maço? Quantos milímetros tem cada nota? Quantas notas cabe dentro do maço? Vezes 100. Irmão, quando eu chego num resultado aproximado, inevitavelmente eu começo a dar glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele enfia a mão no bolso, tira um segundo maço, joga junto do outro e diz, eu te amo mais do que o dinheiro e eu vou provar. Irmão, agora é glória para um maço, aleluia para o outro. Eu vou alternando, glória para um, aleluia para o outro. Eu não sei de onde, irmão, aquele cara arranca um terceiro maço. No terceiro já estou falando em línguas. Já está tocando a música da pastora Ludmila na minha cabeça, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Eu já imaginei, falei, nós vamos terminar a construção.
Mas esse cara enfia a mão no bolso da calça e tira um frasquinho sem rótulo nenhum, de vidro. Abre a tampa, começa a jogar ali em cima um líquido. E eu que estou perto dele, atrás, na visão, sinto cheiro de álcool. Ele enfia a mão no outro bolso, tira uma caixa de fósforo. E aí, irmão, as coisas começam a fazer sentido. Eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar. Dinheiro é de papel, álcool em cima, fósforo. Irmão, quando eu percebo que aquela criatura está para fazer, que ele vai queimar a grana, sabe como o eu da visão reagiu? Eu voei no pescoço dele. Mas voei mesmo, de nós sair rolando. Já na primeira rolada eu ainda estava gritando, sai dele em nome de Jesus. Agora, por mais cômico, irmão, eu fiquei morrendo de vergonha, porque a visão sumiu. O Espírito Santo falando comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. O que eu entendi? Que ele me deu uma visão contemporânea, contextualizada, do mesmo desperdício que essa mulher fez. Porque o que ela fez jogando perfume, tirando o fato de que ela enxergou Jesus, do ponto de vista dos outros, é a mesma coisa que queimar dinheiro, irmão. Aí você imagina o desespero da turma vendo a grana queimar, porque dava para fazer isso, dava para fazer aquilo. Mas esse é justamente o nosso problema. A gente muitas vezes é guiado pelo que é feito. É ali que a gente mede a utilidade. Agora, isso me faz lembrar que há 10 anos atrás, no início da nossa igreja em Curitiba, a gente tinha alugado um salão, não tinha estrutura de forro, hoje tem todo um isolamento, tem forro embaixo da telha, tem, né, o próprio forro da iluminação. Mas na época, irmão, eu lembro 5 horas da tarde, que era horário de verão. A gente debaixo de uma chapa quente, passando um calor medonho. E foi nesse dia que eu decidi avisar a igreja. Irmãos, por causa de barulho, está incomodando os vizinhos, nós vamos ter que vedar toda a saída de som. E porque vai ter que vedar e não vai ter ventilação, nós vamos ter que climatizar. Mas eu falei, olha, essa semana nós temos um orçamento para ver quanto custa climatizar. E eu falei para a igreja, eu fiquei assustado quando descobri quantos R$1.000 nós vamos ter que gastar. Mas falando com um irmão essa semana, esse irmão falou assim, pastor, não pensa em quantos R$1.000. Ele falou, pensa em quantas pessoas vão poder te ajudar com R$1.000. Imaginando que o senhor ainda pode parcelar o ar, a gente pode parcelar a ajuda. Esse cara falou, eu sou o primeiro. Um outro pastor da minha equipe estava perto, falou, eu também. Um outro que estava perto falou, eu também. Eu mesmo falei para eles, eu também. Eu estou contando isso para a igreja. Quando eu dou eu também, que já sou o quarto, começou eu também. Eu falei, calma, depois nós fazemos isso, né? Agora não. Mas, irmão, nós nem precisamos fazer campanha. Pensa num negócio, foi fácil de resolver, foi a tal da oferta do ar-condicionado. Agora uma pergunta séria. Deus precisa de ar-condicionado? Ele só vai mover no culto, salvar a alma, restaurar a família, curar pessoas se tiver ar-condicionado? Não. Por que a gente põe ar-condicionado? É para a gente. É para melhorar o nosso clube. E eu não estou falando contra, irmão. Graças a Deus pelo ar-condicionado da minha e da sua igreja. Mas quando é do nosso interesse, a disposição de todo mundo foi imediata, irmão. 3 meses depois, isso foi em dezembro de 2005, março de 2006, eu trouxe um missionário da África que nós apoiamos, e ele está falando das necessidades do trabalho. Eles têm uma frente, né, missionária, tanto em Moçambique como na Tanzânia, e ele está preparando o povo para levantar uma oferta. Só que eu estou olhando a cara da turma, tem gente que só falta assim, está olhando para o lado, assobiando, tipo, tem nada a ver com isso. Porque muitas vezes, irmão, dependendo do que vai ser feito, não é atrativo para a gente. Agora, nenhum de nós deveria ofertar pensando em projeto. O que nós temos que aprender com essa mulher é que nós tínhamos que enxergar a pessoa do Senhor Jesus, independente do que se faz. Vou ofertar para o ar-condicionado, quero honrar a Deus. Vou ofertar para missões na África, quero honrar a Deus. Quando você usa o dinheiro fora da igreja, aquele dinheiro que não vem para cá, que, por exemplo, você usou para socorrer um necessitado. Provérbios 19, 17 diz assim, o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Sabe o que Deus está dizendo? Você não fez para o pobre, você fez para mim. Porque eu queria ajudar o pobre, você me ajudou a ajudá-lo, eu é que estou em dívida com você. Eu recebo o que você fez como se fosse para mim. Essa deveria ser a mentalidade de cada um de nós, de tudo que nós fazemos tem que ser para o Senhor.
Na hora de ser justo nos nossos negócios, irmão, e não ter negócio ilícito, a gente tem que fazer isso para honrar o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. A questão de honra não é só na contribuição, mas ela devia se manifestar, querido, em cada área da nossa vida. E eu acredito que Deus está nos chamando a um lugar onde a gente entenda a base e o fundamento de tudo isso. Em João 12,6, a Bíblia diz que Judas era ladrão. Quem era Judas, irmão? O primeiro tesoureiro da história da igreja. E a Bíblia não omite esse fato. Eu muitas vezes lia isso, eu ficava com vergonha de dizer, Deus não precisava ter colocado na Bíblia. Eu imagino Deus lá em cima dizendo, precisava sim. Porque ele sempre tratou de forma honesta. Agora, Judas roubava aqui dinheiro, irmão. Lucas 8 fala de pessoas contribuindo com o ministério de Jesus. Agora imagine que você era uma dessas pessoas, que ofertou um denário suado num dia de trabalho. Aí o miserável do Judas vai lá e pega logo o seu denário que você ofertou. Logo o seu, irmão. Você perdeu a bênção por ter honrado a Deus quando você decidiu investir? É claro que não. Pastor, o senhor está defendendo isso de forma alguma. É só olhar o jeito que Judas terminou e saber como é que Deus vai tratar quem brinca com essas coisas. A Bíblia diz que os filhos de Eli começaram a abusar da oferta que o povo tinha dado. Eles pegavam mais do que devia. E a Bíblia diz em 1 Samuel 2,17, era muito grande o pecado que os filhos de Eli cometiam. Deus não disse só que era pecado, disse que era muito grande o pecado. Então quem errar nessa área e brincar com o que é sagrado, irmão, vai dar conta a Deus. E acredite, Ele sabe cobrar a conta. Agora o que nós precisamos entender é que nem Deus está olhando para a oferta como se o valor dela fosse só o que foi feito. Porque o que foi desviado por Judas, irmão, não foi feito nada com aquilo. Então nós precisamos de bons administradores que usem bem, que multipliquem o recurso, claro que sim. Mas nós precisamos entender também, querido, que é muito mais do que usar o dinheiro para investir na estrutura física, do que fazer alguma coisa. É a declaração do nosso coração. Tudo que eu vou falar de amanhã, terça, só vai fazer sentido se a gente entender esse trilho, que é essa postura de honra. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu tenho entendido que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Tem gente que fica desconfortável com isso. Em quase metade das parábolas de Jesus, ele toca no assunto de dinheiro, de mordomia, de administração, de posses, de bens. Howard Dayton, do Ministério Crown, no livro O Seu Dinheiro, ele diz, se você juntar na Bíblia os versículos que falam de fé e oração, são dois assuntos muito importantes da vida cristã. Se você juntar todos os versículos que falam de fé e oração juntos, os dois assuntos dão cerca de 500 versículos. Mas ele diz, se você for contar os versículos que falam sobre bens, riquezas e posses na Bíblia, são 2084 versículos. Eu já vi uma outra lista atualizada, que faz referência a quase 2.350 versículos. A Bíblia fala mais quase que de dinheiro, querido, do que de salvação. Porque é um assunto delicado. E essas coisas têm que ser faladas. Eu no início do meu ministério eu não gostava de ensinar sobre isso. Mas a nossa relação com Deus, querido, é muito afetada pela visão correta ou não de como nós vamos lidar com Deus e o dinheiro. E o cerne de tudo isso é essa questão de honra. A minha proposta para você de forma prática não é só ajudar você a mudar a maneira como você oferta, mas como você relaciona com o dinheiro. E o tempo todo no seu coração dizer, isso não vai me dominar, isso não vai me controlar. Eu vou manter Deus, porque o verbo honrar significa fazer distinção, eu vou colocá-lo acima. Eu não vou me deixar ser afetado por isso. Porque a Bíblia mostra que alguns nessa cobiça se desviaram da fé, traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Já vi gente desviar, irmão, por causa de uma visão errada para com dinheiro. Já vi gente que não desviou, mas traspassou-se a si mesmo com muitas dores. Gente que trabalhou tanto no afã de ganhar dinheiro,
que atropelou o casamento e os filhos e perdeu a família. Já vi gente que uma vida inteira usou como desculpa o seu desespero de ser alguém na vida, de construir um império financeiro, para dizer: não tenho tempo para ganhar alma, para cuidar delas, para liderar, para discipular. E nenhum de nós deveria ser insano de cogitar a possibilidade de um dia estar diante de Deus de mãos vazias. Quando o dinheiro exerce o atrativo errado sobre o nosso coração, ele só traz tragédia na nossa vida. E nós precisamos blindar o nosso coração. É por isso que eu falei, o meu propósito nesses dias não é tentar despertar em você o anseio de ser rico. Se você entrar num lugar, querido, onde o dinheiro não importa mais, talvez seja o mais importante para que ele seja liberado por Deus, e não o contrário. Tem muita gente hoje em dia usando a mensagem de prosperidade para mascarar sua própria avareza, sua própria ganância. Eu gostaria que nós orássemos nessa hora dizendo: Deus, eu quero que meu coração seja profundamente sujeito ao Senhor e ao seu senhorio. Eu não quero mamão, eu não quero dinheiro, eu não quero as riquezas concorrendo com o seu senhorio. Eu quero viver e me conduzir de tal forma, não só na maneira como eu oferto, na maneira que eu administro o meu dinheiro, na maneira que eu uso os meus recursos. Eu quero te dar honra. Eu quero que você possa, nesse momento, esquece quem está perto de você, eu quero que você fale com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé, mas você ora como que quiser, como você quiser, em pé, sentado de joelho, no seu lugar, quiser orar aqui na frente, como você quiser. Mas eu gostaria que esse pudesse ser um momento de rendição ao Senhor, de dizer: Deus, eu quero viver nesse lugar, de te dar honra, de te distinguir, de te colocar acima do resto. Fala com Deus. Meu tudo está somente em ti, minhas forças estão todas em ti, minha esperança, Senhor, está em ti. Os meus sonhos, Senhor, e as minhas vontades, meus planos